Muito bom dia a todas e a todos. Gostaria de agradecer as palavras do senador, nosso ilustre governador Antônio Anastasia, que também teve uma passagem brilhante pelo Ministério da Justiça e um histórico político e acadêmico que muito nos orgulha. Deputado e grande professor Fernando Capês, a quem trago um abraço especial do ministro pela amizade de anos com Vossa Excelência, a deputada Ana da Cunha, também as nossas referências, o nosso colega advogado Renato Figueira, a quem também faço meus cumprimentos, a todos os senadores presentes, parlamentares e ao público. Agradeço imensamente a oportunidade de estar tratando de um tema que é um tema que, como bem tratado aqui, e justamente por engajar não só os representantes de 15 Assembleias Legislativas, ter aqui no Senado Federal um brilhante relator e um trabalho exaustivo de discussão, demonstra o nível da sua importância, o quanto ela remonta para aspectos mais elementares e vivos da nossa própria história. Né? Toda vez que nós discutimos o federalismo brasileiro, nós nos encontramos com aspectos bastante peculiares e ligados às raízes históricas do nosso país. Né? Nós que, dentro da América Latina, temos um contexto de termos tido um formato nacional que foi capaz de se distinguir em relação à colonização feita pela América Espanhola. Tudo isso permitiu em que tivéssemos um país continental com uma origem de Estado, né, mais similar àquele formato unitário que conseguiu dar uma unidade nacional a esse tamanho continental de nação e, por isso, trouxe também uma peculiaridade na nossa formação de federalismo. Se, de um lado, falamos num federalismo estadunidense que surge a partir, né, de um movimento ao centro, né, um movimento centrípeto, né, no nosso país, nós, então, formamos uma federação com essa característica de um Estado unitário que foi essencial para construir essa nação continental, e não posso deixar de fazer o parênteses que isso também custou muito sangue de pessoas com um fenótipo parecido com o meu, para a acumulação de muitas riquezas do nosso país e construção desse Estado. Tivemos muitas dores, né, para que conseguíssemos construir e alimentar a colônia com tantas riquezas, e com esse poder e com essa forma, até em alguns momentos autoritária, é que esse nosso federalismo se constitui. E também está explicado um pouco por essa natureza, que também tem um traço autoritário, que nós tenhamos nesse movimento, né, do centro para reconhecer a autonomia nas nossas unidades políticas, alguns pontos, e aqui o mais claro, de disfunção desse sistema em que nós precisamos amadurecer para construir um novo cenário, né? Um cenário que, de fato, como bem colocou o nosso professor Fernando Capês, e o que o relator também reconhece em seu relatório, que, evidentemente, o espaço dos Estados da Federação ele fica realmente defasado dentro de uma compreensão de Estado federal que valorize de forma equilibrada cada um dos seus entes. Então, é importante fazer essa observação, porque da nossa história se explica também este elemento. Nesse sentido, a nossa contribuição ela traz esse viés de compreensão, essa necessidade premente de que as unidades da federação e o nosso país desenvolva este debate, e tanto a proposta original, e faço um elogio especial ao parecer do nosso relator Antônio Anastasia, nos traz elementos bastante importantes, que reconhecem, de um lado, a forma federativa também no seu aspecto de cláusula pétrea, de fundamento do nosso Estado democrático de direito, e, portanto, dentro dessa nova formatação que se propõe aqui, respeitado
um aspecto essencial da competência privativa, que é a possibilidade, inclusive, de delegação. E acho que nesse aspecto nós vamos ter um debate importante para ser feito do ponto de vista republicano, que é como se dará esse elemento da aplicação ou da criação das normas, como o deputado Fernando Capês bem colocou. E vou trazer apenas como paralelo o exemplo do parágrafo único do 23, que não diz respeito às competências legislativas, sabemos, se diz respeito às competências materiais da Constituição, mas um exemplo que, desde 88 para cá, dentro desse arranjo legislativo, em que se permite que seja tratado de forma... Na essência maior da forma federativa, entre União, Estados e municípios, uma distribuição de competência, nós só tivemos uma legislação, uma lei complementar que expressasse essa possibilidade constitucional de que as unidades da federação tratassem dessas competências materiais. Penso que, do ponto de vista dessa discussão da competência legislativa, o debate é necessário que ele continue, inclusive, para que nós tenhamos delineamentos a respeito de como ele vai se materializar nas legislações. E aqui, enfim, até para respeitar o tempo e, em alguma medida, trazer uma contribuição com esse debate, eu acho que um dos que vai nos exigir um maior esforço é esse debate a respeito do direito processual. Né? Como o professor bem colocou das lições dele, acho que nesse ponto, inclusive porque a Casa tem um debate muito importante sobre o novo Código de Processo Penal, aliás, sobre os dois códigos processuais. O Senado Federal deu uma demonstração bastante importante, histórica, inclusive, em relação ao tema processual, porque trouxe a iniciativa de dois códigos para essa Casa Legislativa. É um tema que, na nossa história dos códigos, foi uma inovação, e uma inovação que já ocorria ao tempo em que tanto o nosso ministro já ocupava o cargo em que hoje se encontra, e que viu com muito bons olhos o movimento do Legislativo, né, ter a iniciativa, e o Senado Federal, no caso, de trazer à sociedade o debate sobre novos códigos processuais, tanto o Código de Processo Civil quanto o Código de Processo Penal. Então, essa Casa, por ter trazido este debate, que sempre teve a iniciativa do Executivo, em alguns deles até em momentos que não eram momentos democráticos, né? Essa Casa, então, tem uma legitimidade especial e para que esse debate seja aprofundado, né? E isso é muito importante porque, quando nós tratamos, falo mais por ser a minha área de formação, e tenho aqui um professor para me corrigir caso cometa algum deslize teórico, mas quando lidamos, por exemplo, com direito processual penal, certamente o desdobramento dessas normas tem um impacto muito grande. Um impacto muito grande do ponto de vista legislativo, isso já seria muito claro, mas uma dificuldade especial para conseguirmos delimitar o quanto dessas normas, como bem colocou o professor, elas podem ser encaradas como normas procedimentais, ou o quanto dessas normas, até do ponto de vista processual, por conta da sua imbricação com direitos materiais, né, o quanto que eles podem, de fato, ser tratados em legislações que possam ter algum nível de disparidades ou divergências, né? Então, o quanto que um prazo criado dentro de uma unidade da federação pode ou não ter a imbricação com o direito de defesa, com a duração razoável do processo, como é que isso vai para além das demandas e da predominância dos interesses regionais, que é a marca e o fio condutor dessas normas, como elas vão dialogar com esses preceitos fundamentais e com esses direitos fundamentais. Em que medida a norma vai poder ou vai ser encarada como uma norma essencialmente do interesse regional ou uma norma que
tem uma relação tão direta com direitos e garantias fundamentais e que, então, ficariam sob aquilo que deveria ser tratado como norma geral. Esse é um desafio e reputo essencial até para que nós possamos, a partir do momento da promulgação da emenda constitucional, ter uma clareza na compreensão por parte das unidades da federação e da própria sociedade, para que possamos, a partir dessa clareza, dispor de regras que fortaleçam essa iniciativa constitucional. Então, portanto, entendo que esse é um debate muito importante. Essa casa, com toda a legitimidade, inclusive por ter sido iniciadora dos debates dos códigos processuais, e faço um destaque que, inclusive, no tema que bastante me debruço, que é o Código de Processo Penal, essa casa deu uma contribuição fundamental, e o Código hoje tramita na Câmara dos Deputados, mas traz avanços fundamentais do ponto de vista de um Código adaptado aos direitos e garantias esculpidos na nossa Constituição, né, harmonizando um processo penal de origem em 1941 e que, a partir da iniciativa do Senado Federal, pode ser tratado como uma iniciativa adaptada à Constituição, às convenções das quais o país faz parte e que, portanto, delimitar esses espaços vai ser fundamental para que tenhamos, a partir de promulgada essa emenda constitucional, a clareza por parte de todos em relação a como essas normas vão se desdobrar. Acho que de mais essencial em relação aos nossos pontos, além de louvar a iniciativa feita pelas assembleias, o relatório do nosso governador, é trazer essa contribuição e reforçar o nosso papel nesse debate instrumental, naquilo que for necessário pelo Ministério da Justiça, em contribuir com essas discussões, com esses debates, com as Assembleias Legislativas naquilo que for necessário. É nosso papel e dever trazer todo o apoio institucional para a iniciativa. Em relação aos pontos em que nos digam respeito e que possamos conjuntamente evoluir no debate, também nos colocamos à inteira disposição. Parabenizando, então, pela iniciativa, as assembleias, nos colocando à disposição e agradecendo mais uma vez pelo convite para esse debate.